Olha só, a NR17 continua gerando dúvidas e uma das dúvidas mais frequentes dos alunos é: Tiago, será que a análise ergonômica do trabalho vai acabar? Será que o laudo ergonômico vai acabar? Porque as empresas vão deixar de contratar esse serviço. Nesse vídeo nós vamos comentar tudo a respeito e eu vou dar algumas dicas para você se tornar relevante no mercado de ergonomia, ser um profissional disputado pelo mercado de trabalho. Vamos lá? Antes de começarmos a nossa aula, não deixe de dar aquela força para o canal, se inscrever para receber todas as atualizações e, se você está acompanhando no YouTube, deixar o sininho ativado para poder ficar sempre bem informado. Semanalmente, nós publicamos aqui conteúdos voltados para a sua prática profissional, assim como esse aqui que a gente vai falar sobre laudo ergonômico, tá legal? Então, não deixe de acompanhar nosso canal. A NR17, né, com essa mudança e a nova operacionalização das ações de saúde e segurança do trabalho, ainda tem gerado muitas dúvidas. É claro que todo o mercado, nós profissionais, vamos nos adaptar a essa nova realidade, as empresas também estão se adaptando a essa realidade. E essa semana eu recebi algumas dúvidas, principalmente em relação a valores, né? De quanto cobrar pela análise ergonômica, pela avaliação preliminar, de vários alunos. E isso suscitou esse vídeo aqui, essa aula, deu ideia para poder elaborar essa aula, que é justamente comentar sobre essas mudanças, como que a gente vai fazer o enquadramento de cada uma e principalmente, né, como que nós podemos ser relevantes para o empresário falando sobre essa questão de orçamento, valores e investimento, tá bom? Então, a primeira coisa, se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, a gente tem publicado muitos conteúdos sobre isso, né, análise ergonômica, avaliação preliminar, mas a NR1 ela trouxe uma mudança significativa, que foi a instituição do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, né? E juntamente com ele o gerenciamento de riscos ocupacionais. E um dos requisitos, né, desse PGR, um dos riscos que vai estar presente lá no seu inventário de riscos, quando você estiver montando o seu relatório, são os riscos ergonômicos. E, como já acontece há muitos anos, existe uma dificuldade muito grande dos profissionais em caracterizar os riscos ergonômicos. Seja por falta de conhecimento, seja porque não há muita prática nesse sentido, capacitações ruins, enfim, por N motivos. Mas uma coisa é certa, os riscos ergonômicos eles têm que fazer parte do PGR, que é o documento base hoje de toda a saúde e segurança do trabalho. O novo texto da NR17, ele apresenta duas formas de você caracterizar os riscos ergonômicos. Com avaliação ergonômica preliminar, a AEP, ou com análise ergonômica do trabalho, que é chamada de AET. Nós temos lá na norma, na NR17, a AEP, né, a avaliação preliminar, como um requisito legal. Então, todas as empresas devem realizar o levantamento preliminar de riscos. E a análise ergonômica do trabalho sob demanda, então sob algumas circunstâncias. Sempre que você precisar aprofundar o diagnóstico ou a solução, sempre que isso surgir como demanda no PGR ou no PCMSO, né? Quando as ações elaboradas, né, colocadas em prática lá no PGR, pela avaliação preliminar, não surtirem efeito, então você tem algumas condições bem explícitas, né, e bem características de quando nós devemos realizar uma análise ergonômica do trabalho. Só que aí surge a dúvida, será que com essas características, né, com análise sob demanda, o laudo ergonômico, né, que não existe, mas a análise ergonômica do trabalho, ela vai sumir de fato? E eu trouxe algumas coisas aqui para provar para vocês e como vocês devem utilizar isso no dia a dia de vocês como argumento de vendas, estratégico e assim por diante, tá? Então, primeira coisa, como que todo o mercado se ajusta, né? Isso é basicamente uma lei de oferta e demanda, mas basicamente o mercado ele vai se ajustar na saúde e segurança do trabalho de algumas formas. Primeiro, sempre com imposição legal. Eu sei que não é o ideal, né, a gente correr atrás do que diz a lei, mas é um fato. O que está escrito que as empresas são obrigadas a fazer, elas vão dar um jeito, né, elas vão correr atrás de se adequar àquela questão legal. Seja por conta de uma multa, uma notificação, seja por conta de uma auditoria, uma certificação e assim por diante, tá? Então a primeira questão, quando o mercado se ajusta, é por uma imposição legal. A segunda forma são por necessidades externas e internas. O que eu digo com necessidades externas? Por exemplo, você tem um cliente que é uma multinacional e para comprar o seu produto ele exige que você tenha uma certificação como a ISO 45001.
Para que você tenha a certificação ISO 45001, que é uma certificação de saúde e segurança do trabalho, você precisa atender os requisitos legais existentes lá nas normas regulamentadoras. Então essa exigência externa do seu cliente faz com que você adeque os seus sistemas internos. E uma outra forma muito importante, muito presente, são as necessidades internas, por conta de afastamentos, doenças ocupacionais, custos elevados, né, de acordo com o turnover, né, a rotatividade de pessoas e assim por diante. E o mais preponderante, na verdade, é a oferta e demanda, pensando na questão de mercado, tá? Você tem imposição legal, você tem essa necessidade externa ou interna, mas a sua rentabilidade, né, se você vai ter sucesso ou não, depende dessa questão de oferta e demanda, e vamos falar um pouquinho sobre esse item mais especificamente agora, tá? Então, existe a questão legal, né? Nós temos a análise ergonômica preliminar na NR17, mas o levantamento preliminar, ele também está contemplado na NR1. Então, uma vez que, se você faz o seu levantamento preliminar e os riscos ergonômicos estão presentes lá, né, no que você fez lá na NR1, na sua avaliação geral da empresa, você está atendendo esse requisito legal, desde que você cumpra, né, todas as etapas necessárias, os riscos sejam identificados de uma forma precisa, tá bom? Então, de forma geral, todos os riscos que estarão no PGR, eles estarão contemplados, né, de forma ampla, e aí cabe, dentro desse PGR, a indicação de quando você precisa uma avaliação específica. Isso não é só para ergonomia, tá, pessoal? Isso é para todas as regulamentações de saúde e segurança do trabalho. As avaliações ambientais funcionarão assim agora também. Você fará um levantamento preliminar, fará o reconhecimento de riscos, né, a avaliação qualitativa, e você vai indicar no seu PGR em que situações você precisa das medições de ruído, das medições de calor, inclusive das medições ou das avaliações ergonômicas, né? Análise ergonômica do trabalho, tá? Então esse guarda-chuva vai contemplar todos os riscos. E se você incluiu já nessa etapa os riscos ergonômicos, eles ficam cumpridos, né? Você não precisa cumprir mais aquela etapa de avaliação ergonômica preliminar. Agora a questão de oferta e demanda, ela esbarra em duas questões, né? A primeira delas é que nós temos um número de profissionais em ergonomia pequeno. Isso não é clichê, isso é verdade, tá, pessoal? Quando as empresas precisam contratar um profissional com experiência na área de ergonomia, que saiba elaborar laudos, que saiba entender realmente esse ajuste de mercado, existe uma dificuldade muito grande. E aí acaba realmente, isso além de ser uma grande oportunidade para aqueles que querem começar na área, ela é muito interessante do ponto de vista para quem já está ali há algum tempo, né? Para quem já está um pouquinho mais estabelecido no mercado e consegue diferenciar o seu trabalho, por exemplo, com a questão de valores, né? Não fica brigando por preço e acaba brigando pela qualidade. Mas o fato é que existe realmente uma escassez de profissionais, inclusive nesse sentido, tá? Eu sei que nós temos aqui muitos profissionais que estão iniciando a sua jornada em ergonomia ou que gostariam de iniciar essa jornada em ergonomia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um curso gratuito que nós fizemos, que é o Desvendando a NR17. Lá você pode se cadastrar, são 10 aulas, né, gratuitas, com certificado, que você vai entender todas as mudanças, né, da NR17, quais os itens, né, mais importantes, como que a gente pode atender de uma forma ou de outra. Então vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, fora essa questão do número de profissionais bem reduzidos, nós temos os custos envolvidos. E eu vou mostrar para vocês aqui que é uma dificuldade de muitos alunos, muitos profissionais que estão trabalhando na área agora com essa nova mudança, tá? Vamos pensar, né, de acordo com a cabeça do empresário, né? Eu coloquei aqui dificuldades para o ergonomista, mas é a cabeça do empresário. Será que o empresário está entendendo a sua oferta, aquilo que você está oferecendo mesmo, ou tudo que você pode oferecer para ele, né, nessa sua consultoria? Primeira coisa, ele está entendendo qual que é esse enquadramento legal? Ele já sabe dessas mudanças? Você já informou adequadamente que agora nós temos outras necessidades que não são exatamente as mesmas que nós tínhamos antes? Então esse é o primeiro ponto. A operacionalização. Você que está aí me ouvindo já sabe quando realizar uma análise ergonômica do trabalho ou quando realizar uma avaliação ergonômica preliminar? Nós falamos aqui que são requisitos legais, tem especificações para uma e para outra. Então é importante que você, né, como profissional, entenda até onde vai um trabalho e até onde vai outro trabalho, né? Qual é o foco, né? Para onde você vai atirar nesse sentido?
E, em último e mais importante aqui para nós, nesse momento, é a questão do custo-benefício. Veja, gente, o empresário não vai contratar algo que para ele pareça caro. Se ele não observar, né, não enxergar valor na sua oferta, não é preço, é valor, né, o que aquilo pode trazer para ele de retorno. Ele não vai contratar os seus serviços. Não adianta você falar assim, eu vou fazer um laudo lindo, maravilhoso, que as pessoas vão ficar saudáveis. Ele não quer saber disso, ele quer saber, eu vou investir X mil reais e eu quero um retorno de X mil reais, ou eu quero deixar de perder X mil reais. E eu coloquei um cálculo aqui só para a gente entender. Veja bem, até então, nós só trabalhávamos com análise ergonômica do trabalho. Então você ia vender lá para o empresário, não que é só isso, tá, pessoal? Mas nessa questão específica da elaboração dos relatórios, né? Nós vamos lá e vamos vender para o empresário a análise ergonômica do trabalho. Então você calculava lá quantos postos de trabalho, né, quantos grupos homogêneos, aqui eu coloquei o GSE, né, que é o grupo similar de exposição, e mediante ao número de avaliações, você estabelecia um custo por avaliação e um valor final, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo. Se você vendia uma avaliação ergonômica, né, uma análise ergonômica de um posto por R$400, tá? Pode ser que você cobre mais, menos, mas um valor médio aí de R$400. Se hoje uma análise ergonômica de um grupo custa R$400, uma análise preliminar mais uma análise ergonômica não pode custar mais que isso. Ah, Thiago, mas são duas coisas. Não são. Nós temos que ter ideia que, para o empresário, se vai gerar um aumento de custo, para que eu vou realizar uma avaliação preliminar mais uma análise ergonômica do trabalho, se eu posso ter tudo isso na minha análise ergonômica do trabalho? Porque, veja, você pode levar os riscos que você encontrou na análise ergonômica do trabalho todos por PGR, sem que você tenha uma avaliação preliminar. Se eu quiser fazer análise ergonômica do trabalho da empresa como um todo, eu posso. Ah, Thiago, mas lá está que deve ser feita a avaliação preliminar. Não importa, se você está fazendo análise ergonômica por completo, com certeza você está identificando muito mais os riscos, né, as necessidades da empresa e você cumpre todas as etapas. Se você quiser continuar só realizando análise ergonômica, você pode, tá? Mas agora, por que não pode custar mais? Porque fica pensando em custo-benefício, não vale a pena. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma empresa que tem 100 grupos similares de avaliação. Então você vai avaliar 100 postos de trabalho, tá bom? Então a empresa pediu um orçamento e nessa forma aqui, até então, uma AET para esses 100 postos, a R$400 cada posto, ficaria R$40 mil. Esse é o valor, você ia combinar prazo de entrega, forma de pagamento e assim por diante. Agora vamos supor que você vai codificar essa proposta para uma avaliação ergonômica preliminar e para uma análise ergonômica do trabalho, que eu quero deixar como diz a lei, ok? Então vamos pensar numa situação positiva. Essa mesma empresa com 100 postos, você cobrou R$200 para cada avaliação preliminar desses grupos, chegando a R$20 mil. Tá? Então aqui você tem a primeira etapa custando R$20 mil. E vamos supor que 30% desses postos você vai ter a necessidade, vai ter a indicação de uma análise ergonômica do trabalho. E aí você vai cobrar os R$400. Então você teria 30% dos postos a R$400, você teria R$12 mil em relação a isso que a gente está propondo aqui, tá? O total dessa ação ficou em R$32 mil. Claro, se eu vou colocar na balança, eu prefiro pagar 40 mil ou eu prefiro pagar 32 mil reais? É claro que o empresário vai preferir pagar 32 mil reais, vai economizar 8 mil reais. Nesse caso aqui foi positivo. Vamos supor agora que em algumas empresas, por exemplo, nós teremos isso aqui, ó, 50% dos GHEs ou mais com necessidade de análise ergonômica do trabalho. De repente isso vai acontecer muito em algumas empresas como frigoríficos, algumas empresas que têm muito transporte manual e assim por diante. Então essa mesma empresa com 100 GHEs, se você cobrou lá R$200 por 100 GHEs, ficou 20 mil da mesma forma. E aí a partir de 50%, por isso que eu coloquei 50% ou mais dos GSEs que precisam de uma análise ergonômica do trabalho a R$400, ficando aqui R$20 mil ou mais. Se eu estiver empatando ou acima, né, R$40 mil ou mais, não vale a pena para o empresário contratar o seu serviço para fazer avaliação preliminar e análise ergonômica do trabalho. Vai ficar mais caro para ele. Então eu prefiro contratar uma consultoria que vai fazer análise ergonômica para mim e para toda a empresa, tá bom? Então, o seu orçamento,
Quando você coloca isso na balança, o que você vai cobrar pela avaliação preliminar mais análise ergonômica do trabalho não pode ser maior do que ficaria só com análise ergonômica do trabalho. É uma questão de mercado, é uma questão de você entender que até esse ponto eu faço o mapeamento e a partir daqui eu tenho que ter uma estratégia que me permita complementar essa avaliação com análise ergonômica, permita completar essa avaliação com uma avaliação quantitativa. É isso que nós buscamos ensinar, né, para os nossos alunos quando a gente faz a análise ergonômica e avaliação preliminar com o método HELP, né? Novamente, vou deixar o link na descrição para o nosso curso gratuito, que você pode entender bastante dessas mudanças, mas é que você possa ter uma metodologia que faça essa operacionalização, que você entenda, né, na cabeça do empresário, ele vai fazer essas contas. E agora, só para a gente fechar, algumas dicas que você pode, né, colocar em prática já amanhã, quando você começar a pensar nos seus trabalhos, nas suas consultorias. Primeiro, entenda o mercado, pense como empresário, isso que a gente comentou. Se você fosse comprar hoje, né, um celular novo, você prefere pagar nesse celular seu, você prefere pagar 4 mil ou 3 mil reais? Claro, todo mundo vai falar assim, eu prefiro pagar 3 mil reais. Se eles forem exatamente iguais, por que você quer pagar mais caro do que numa loja do que em outra? Não, você prefere pagar, você quer ter o produto de qualidade pelo menor preço possível. Então, por isso nós temos que entender o mercado. Temos que ter relevância, né, nesse sentido, mas temos que entender que o custo-benefício vai sempre pesar na balança, tá? Tenha a sua planilha de custos bem definida. Então, calcule exatamente quanto você vai gastar para trabalhar, para depois quanto você pode ganhar. Custos com deslocamento, com alimentação, se você vai ter pessoas na sua equipe, impostos, calcule isso tudo certinho para que você possa saber exatamente quanto vai ganhar, quanto vai custar o seu trabalho, para depois você saber quanto vai ganhar. Isso é muito importante para quando você começar a escalar o seu negócio. Quando você tem um cliente ou dois, né, poucos atendimentos, isso não faz tanta diferença, até pela questão do aprendizado, né? Às vezes você está ganhando menos, mas você está ganhando aprendizado. Quando você começa a escalar o seu negócio, isso é fundamental, você controlar os seus custos, senão você não consegue ter uma produtividade interessante. Esteja alinhado às práticas de saúde e segurança do trabalho, mas não igual. Veja, é importante que hoje os nossos trabalhos de ergonomia eles estejam alinhados a todas as demais ações de segurança do trabalho. Mas nós não podemos fazer igual a todo mundo faz, porque igual a todo mundo faz não funciona. Igual a todo mundo faz é você ficar correndo e apagando incêndio, correndo atrás do risco e apagando incêndio. Então é importante que você tenha o seu trabalho estruturado, esteja alinhado com todas as demais ações, principalmente, né, com o PGR, mas que você seja um profissional diferenciado, que você tenha sua metodologia, que você tenha conhecimento, que você consiga trazer algo novo para a empresa, até porque quando a empresa contrata uma consultoria, ela contrata para trazer algo novo. Se ela contratar uma consultoria para dizer para ela exatamente só o que ela tem, ou apontar as mesmas práticas que ela já faz no dia a dia, não tem sentido ela ter uma consultoria dentro do seu quadro funcional, tá? E por último, seja relevante como parceiro estratégico. Nós temos que mostrar que o nosso trabalho ele faz parte de uma gestão estratégica da empresa. Com o trabalho de ergonomia, junto à saúde e segurança do trabalho, nós teremos menos pessoas afastadas, mais produtividade, a empresa tem um brand, né? A sua marca começa a ganhar em valor, né? As pessoas começam a querer trabalhar lá, enfim. Não importa a forma com que você vai mostrar isso, mas é importante alinhar as questões estratégicas. E uma das questões estratégicas que mais funcionam para as empresas é a questão de retorno, tá? É o quanto a empresa vai ganhar ou vai deixar de perder. Porque, veja, quando você tem um argumento que a empresa vai ganhar, ela vai ter um retorno sobre o investimento, é um argumento que dá para quantificar, mas às vezes fica um pouco difícil na hora de você mostrar isso com ergonomia. Mas quando você justifica esse retorno naquilo que a empresa vai deixar de gastar, com as multas, com os afastamentos, e aí sim o seu trabalho mostra que tem um retorno, né? Mesmo que você não tenha afastamentos, doenças ocupacionais, você consegue justificar o retorno do seu trabalho, você se torna relevante, você se torna um parceiro estratégico da empresa e não só aquele criador de laudos, né? O cara que vai elaborar os relatórios lá e pronto, tá bom? Então é importante que nós sejamos relevantes como parceiros estratégicos das empresas. Então é isso, pessoal. Eu sei que as mudanças, né, têm sido muito drásticas, para alguns tem sido
bem traumáticas, né? Para outros que ainda estão começando, talvez isso seja mais tranquilo. Comenta aqui embaixo, né? Como que você está nesse processo, se você já adequou as suas metodologias, se você está preparado para essas mudanças. Então comenta aqui para a gente poder ampliar essa discussão. E se esse vídeo foi relevante, não saia dele sem deixar um gostei, né? E esse comentário que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo, faz com que o YouTube e as plataformas entendam que esse vídeo é relevante para mais pessoas, tá legal? Vou ficando por aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!